Então a gente estava dizendo dessas duas modalidades, né? Pressupostos positivos e negativos e pressupostos de eficácia e de validade. Então vamos começar a ver os pressupostos de eficácia, esses que eu falei que são gravíssimos, que podem ser reconhecidos de ofício em qualquer tempo, em qualquer grau, e pelas partes podem ser aventados sempre, inclusive em ações autônomas de nulidade do processo, ação rescisória. Portanto, são questões gravíssimas que não se convalidarão, ou seja, o vício sempre se manterá vício e não se corrige. E esse vício, por sempre se manter ativo, ele sempre poderá ser alegado pelas partes ou reconhecido de ofício pelo Poder Judiciário. O primeiro pressuposto de eficácia é a existência de jurisdição, ou seja, é evidente, é preciso que nós tenhamos como julgador do processo alguém com atributo jurisdicional, alguém que foi transformado em magistrado por um ato, por um provimento que lhe dê a condição de julgar processos. Portanto, o julgamento eficaz de um processo exige, por parte do julgador, que ele tenha os atributos da magistratura, os atributos da jurisdição. Ele seja alguém colocado dentro do serviço público como julgador, como magistrado. E, portanto, se houver uma falha nesse item, a decisão é absolutamente ineficaz. Eu me lembro que eu dei um exemplo para vocês em sala de aula de um desembargador que pediu aposentadoria e a aposentadoria foi publicada numa terça-feira, mas ninguém percebeu. Na quarta-feira de manhã, ele teve sessão no tribunal e apresentou mais de 300 votos. Só que ele já tinha sido aposentado no dia anterior. Todos esses votos foram anulados, porque na quarta-feira ele já não era magistrado, porque ele tinha sido aposentado na terça-feira e ninguém percebeu. Vejam, o que faltou a ele é esse atributo da jurisdição. E, portanto, as decisões feitas por quem não é juiz são ineficazes. E, portanto, isso é um pressuposto processual importante. É óbvio que na vida real isso não vai ser problema, porque é óbvio que quem está na vara julgando é um juiz, né? A gente não tem dúvida disso. Então, é um pressuposto que é sério, mas é menos, na prática, é menos relevante. O segundo pressuposto de eficácia é a capacidade postulatória. O que significa capacidade postulatória? A capacidade de postular em juízo. Pela Constituição brasileira, quem possui capacidade postulatória são os advogados e aqueles que agem na função da advocacia, privada ou pública. Portanto, são os advogados, os procuradores do município, os procuradores do Estado, os procuradores da Fazenda Nacional, os advogados gerais da União, o Ministério Público, que atua também na condição de advogado. Portanto, a capacidade postulatória é um atributo que depende de uma técnica, e a técnica é aquela ensinada nas faculdades de direito. E, portanto, a capacidade postulatória é a possibilidade que a pessoa tem de falar em nome do outro, de representar o outro na técnica jurídica. Portanto, a capacidade postulatória é efetivada e demonstrada com a presença de alguém que possa exercê-la legitimamente. Advogados privados, advogados públicos, Ministério Público, esses são aqueles que podem exercer essa função e, portanto, atuar para que esse pressuposto da capacidade postulatória exista. Só uma observação. Excepcionalmente, como se dá no juizado de pequenas causas, o juizado especial cível, Lei 9.099, lá se estabelece que nas causas até 20 salários mínimos, portanto um teto, as partes podem ajuizar ações em nome próprio, sem necessidade de intervenção de advogado. Ou seja, a gente pode dizer que pela lei do juizado especial cível, o litigante, ele tem capacidade postulatória, porque basta que ele vá ao cartório do juizado e narre a sua pretensão, que será transformada num termo. Este termo vai ter a força de uma petição inicial. Portanto, excepcionalmente, nesses casos de até 20 salários mínimos, o litigante não precisa, portanto, contratar um advogado. Ele pode fazer a sua representação, apresentar a sua ação diretamente na Secretaria do Juizado Especial, sem necessidade de intervenção de advogado. Mas é algo absolutamente excepcional. E o terceiro pressuposto de eficácia é a existência de uma citação válida. É óbvio, a citação é o ato que completa a relação processual. O réu tem que se colocar legitimamente como réu. Portanto, a citação dele exige sempre um ato regular, válido.
Aliás, não há defeito pior no processo civil do que a citação inválida, a citação nula. Ela pode ser alegada em qualquer tempo, em qualquer grau, e mesmo depois do trânsito em julgado do processo onde ela se deu sem qualquer imposição de prazo. É gravíssimo a ausência desse pressuposto. Voltamos.